não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Existe também, veja, existe diferença entre vários tipos de poder. Se você pega, por exemplo, a beleza, né? Você pega as pessoas, existe desde mulheres que parecem deusas, até as mocreias intoleráveis, que você não aguenta nem olhar. Tá certo? Então, esta aqui tem um poder que a outra coitadinha não tem. Não é isso? Existe a diferença do poder econômico, a diferença da engenhosidade e capacidade de ação, né? Tem sujeito capaz de bolar esquemas que enganam um país inteiro. Está aí o Jorge Soros que não me deixa mentir, tá certo? E tem outro que aqui eu entro, qualquer vendedor de vassoura me vende todas as vassouras dele e eu, trouxa, compro tudo, tá entendendo? Né? Aqui está aqui a Roxane que não me deixa mentir. Então existem inúmeras formas de diferença de poder e todas elas são imensas, são desmedidas. E eu acho incrível que a tal da ciência social não tenha percebido isso até hoje. Tá certo? E não percebe por quê? Tem uma influência agnóstica que induz os estudiosos a sempre procurar a origem dos problemas das situações em forças extra-humanas. No cosmos, na sociedade, na história, no próprio Deus, etc, etc. Ou seja, todo mundo é culpado menos nós. Assim, o cosmos é o culpado. Esta é a diferença essencial. Então, você veja que dentro da ciência histórica, por exemplo, existe o Ferdinand Braudel, que é tido como um grande historiador. Ele conseguiu escrever uma história em que não tem agentes humanos, né? Só tem estatísticas que se movem para cá e para lá. Tá certo? Então, é evidentemente um mundo inumano, tá certo? Um mundo onde tudo acontece pela ação de forças externas. Quando você observa a obra de Karl Marx, por exemplo, ele acredita que existe uma dialética histórica que funciona por si, tá certo? A qual todos estamos submetidos. Essa dialética, ela consiste do seguinte: existe a natureza no sentido bruto, a natureza material, o mundo material. Existem as necessidades humanas que têm de ser atendidas e em função das quais o homem transforma pela ação, pelo trabalho, este ambiente social. Na medida que ele forma, que ele modifica pelo trabalho o ambiente natural, ele também se modifica a si mesmo, e segundo Karl Marx, ele se humaniza nesse processo. Quer dizer, a natureza humana é produto do trabalho humano em cima da natureza, tá certo? O Eric Wegener observa, muito bem observado, que isso aí é um jogo de palavras com o termo natureza, que a natureza ora significa a natureza externa, ora significa a natureza humana, ora significa o poder humano de criar a sua própria natureza. Quer dizer, peraí, do que você está falando, afinal de contas, né? Mas este jogo, segundo Karl Marx, é inescapável. Não fomos nós que decidimos que a coisa ia ser assim, tá certo? Então, estamos todos dentro desta máquina. Tá certo? Quando você vê a obra inteira do Dr. Freud, né, tudo que nos acontece resulta, vamos dizer, de uma estrutura psíquica que nos foi imposta, que não fomos nós que escolhemos, tem o id, o ego, o superego, tá certo? E eles entram em conflito e a nossa vida é o resultado deste conflito. Não há nada que nós possamos fazer para escapar disto. Então, é o quê? É um fator externo, do mesmo modo. Mas quando você vê, quando chega ali no estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, tudo é decidido por fatores externos que são estruturas, que não são fatores materiais, são como se fossem códigos, tá certo? Por exemplo, código de parentesco, códigos linguísticos, etc, etc. Eles determinam as nossas possibilidades de ação. Mais adiante, quando chega no desconstrucionismo, aí já com Lacan, Derrida, Foucault, etc., então a linguagem se torna onipotente. O homem diz, eu não lembro se foi o Foucault ou outro que disse, o homem não fala, ele é falado pela linguagem, ele é o fantoche falado pela linguagem. Quer dizer, quando você pensa que você está falando, não, a linguagem está impondo a você as suas regras e obrigando você a dizer isso ou aquilo.
Na tese do antropólogo americano Benjamin Worf, né, as línguas, elas determinam de tal modo tudo que você vai pensar, tudo que os seres humanos podem pensar, que o sujeito foi educado numa língua, ele não vai conseguir pensar as noções da outra. A possibilidade da tradução é apenas um arranjo, mas a língua natal determina tudo que você vai pensar pelo resto da vida. Então, em todos estes casos, sem exceção, você vê o quê? Não é a ação humana que produz os efeitos, inclusive os efeitos malignos, que produz o mal, que produz os problemas. Não é. É sempre alguma coisa externa. Isto alimenta no ser humano o quê? A revolta gnóstica. Você está revoltadíssimo, está indignado com uma máquina infernal dentro da qual você foi parar. Essa máquina infernal pode ser concebida como se fosse o universo inteiro, como se fosse a história, como se fosse a linguagem, como se fosse a sociedade, etc. Mas sempre há algo fora. Tá certo? Então, é evidente que, neste sentido, você resolveu o problema de um único indivíduo, a felicidade de um único indivíduo depende do quê? De uma mudança total do cenário histórico, social, cósmico, etc, etc. Não é isso? Isso significa que a responsabilidade individual é abolida. E segundo, a própria noção da liberdade individual também é abolida. Porque se os seus problemas e até os seus defeitos vêm de fora, você não pode se livrar deles por sua própria decisão. Depende de uma mudança social total. Por exemplo, o crime é causado por o quê? Forças sociais. É um negócio do Durkheim. Você tem aqui um conjunto de fatos sociais, e esses fatos sociais foram criados pelo quê? Pelos fatos sociais anteriores. E esses pelos anteriores, e esses pelos anteriores, assim, remonta até, sei lá, onde. Eu digo, bom, e houve um começo dos fatos sociais, houve algum sujeito que criou um fato social para os outros, né? Por sua própria conta e risco. Ninguém tomou decisão nenhuma. Isso quer dizer que Hammurabi não escreveu o Código de Hammurabi, Péricles não escreveu as leis de Atenas, né? Moisés não baixou do alto do Sinai com os 10 mandamentos, tudo aconteceu assim, puf, por natureza. Ora, o elemento essencial do cristianismo, mas a coisa mais essencial, é que ainda que você esteja num ambiente mais corrompido, mais degradado, você não é obrigado a fazer o mal. Você sempre tem a liberdade. Né? E os exemplos, se você lê o livro, por exemplo, do Viktor Frankl, sobre a experiência dele no campo de concentração, você vai ver por que algumas pessoas ali se degradavam junto com o ambiente, e após que outras melhoravam. Um virava um monstro, outro virava um santo. Tem alguma diferença. E essa diferença está no quê? Está na liberdade humana. Você vê na ciência histórica a tentativa de sempre explicar um estado de coisas pelo estado de coisas anterior, como se não houvesse a mediação de uma decisão humana. Não é isso? E, portanto, a tendência de você abolir a importância, vamos dizer, dos indivíduos que têm poder. Dá a impressão assim que, sei lá, Lenin ou Napoleão Bonaparte eram uma vítima das circunstâncias, tanto aqueles que foram parar na prisão por ordem de Lenin ou de Napoleão Bonaparte. É um absurdo total. Você vê que Napoleão Bonaparte tinha um poder quase total sobre a sociedade francesa. Ela inteirinha tinha que obedecer àquele homem. Ele sabia as limitações do seu poder também, tá certo? Mas sabia manipulá-los, né? Mas os cidadãos, os súditos, estavam completamente à mercê daquele sujeito, como depois tiveram a mercê de Lenin, a mercê de Hitler, a mercê de Mussolini, né? A mercê de Stalin, do Mao Tse Tung e agora do Maduro, tá certo? Então, como é possível você não perceber a diferença da quantidade de poder que um tem e que o outro tem? Essa diferença, vamos dizer, ela esbarra no limite, que é o seguinte: você pode prender um homem, você pode torturá-lo, você pode até matá-lo, mas você não pode obrigá-lo a concordar com o que você está fazendo. Ou seja, esse resíduo final da liberdade humana, ele é impossível de você eliminar. E isto faz uma diferença enorme no curso das coisas. Né? Quando você vê situações em que todo mundo parece arrastado
num determinado sentido por forças históricas que elas não compreendem. E de repente aparece um sujeito que fala, não, eu não quero que seja assim, tem que ser de outro jeito. Isso vive acontecendo. Né? Então mostra o seguinte, a liberdade humana é um fator fundamental no curso das coisas. E isso é que o gnóstico não pode entender. Né? Quer dizer, ele tem que se sentir a vítima de uma coisa externa. Sempre essa coisa externa. Bom, se você falar cosmos, ele está se referindo somente ao cosmos físico? É claro que não. Está se referindo ao cosmos na sua totalidade, portanto, natureza, história, tempo, espaço, etc. É um conjunto. Tá certo? Então você pode simbolizar esse cosmos, por exemplo, na natureza física, mas você pode simbolizá-lo na história ou na sociedade. A tendência de pensar assim, de atribuir a ação humana a causas que não estão na liberdade humana, é universal na cultura moderna. Raríssimos cérebros escaparam disto. Fiz até alguma licença, deixa eu ver se eu esqueci de algum exemplo. Um exemplo característico, Kant. Kant diz o seguinte: nós só podemos conhecer aquilo que é comproporcional à nossa estrutura cognitiva. Assim como, por exemplo, tem certas vibrações sonoras que nós não captamos e um cachorro capta. Então estamos limitados pelo nosso aparato cognitivo. Então, das coisas, nós só vemos aquilo que coincide com o nosso aparato cognitivo, que está ali comproporcionado. O resto nós não vemos. Portanto, nós não vemos as coisas em si mesmas, mas somente só vemos aparências que são comproporcionais à nossa capacidade perceptiva. E muito bem, só que dizer isso não é dizer absolutamente nada, porque, pergunto eu, os objetos que eu estou vendo, eles têm a capacidade de se mostrar a mim para além da minha capacidade cognitiva? Não. Eles só podem me mostrar aquilo que eu posso ver. Ou seja, a limitação não está só em mim, mas está no objeto também. Tá certo? Portanto, o que eu estou vendo do objeto não é uma aparência que está encobrindo o verdadeiro ser dele. É o verdadeiro ser dele naquele aspecto com que ele se relaciona comigo. E se eu não posso ver além disso, ele também não pode mostrar além disso. É o exemplo que eu sempre dou. Você pega um cubo, todo cubo tem 6 lados, mas você só pode ver 3. Daí o kantiano pode dizer, está vendo como nós só percebemos o que está no nosso aparato cognitivo. E o cubo, ele consegue estar com os 6 lados para o mesmo lado ao mesmo tempo? Não, só se você o projetar num papel, como geometria descritiva, só que daí ele não é mais um cubo, ele é o desenho de um cubo. Tá certo? Então, o que nós percebemos é o cubo real com a sua limitação real, e não apenas uma forma fenomênica encobrindo uma misteriosa coisa em si. Ora, se só vemos aparências, então a conclusão que você pode chegar é o seguinte: não sou só eu que tenho esse aparato cognitivo, toda a humanidade tem. Então isso quer dizer que podemos estar todos enganados juntos. Então significa que a noção de verdade vai pro beleléu. Sobra apenas o quê? A adequação, quer dizer, o que eu estou percebendo é adequado ao que os outros estão percebendo também. Quando nós dizemos que tal coisa é cientificamente verdadeira, não quer dizer que ela seja verdadeira, ela apenas está adequada ao modo de perceber dos outros cientistas que vêm do mesmo modo que eu. Tá certo? Então isso quer dizer, o ser humano está solto dentro de um universo que lhe é inacessível. O que é isso aí? Gnosticismo. Daí veio o Schopenhauer e piora a coisa ainda. O Schopenhauer parte do Kant, ele aceita as premissas do Kant, e diz o seguinte: sim, mas se nós não percebemos a realidade em si mesma, sim somente as suas aparências, essa realidade necessariamente tem que ser uma coisa estranha a nós. Ou seja, para além do que eu vejo, tem um outro treco que é estranho. Esse treco não se coaduna com a minha forma de percepção, mas também não se coaduna com as categorias da minha razão. Então tem que ser uma força extra-humana, anti-humana, irracional e inapreensível. Que daí vai ser, vamos dizer, como se fosse o destino. Então, estamos soltos dentro de um universo do qual não entendemos coisíssima nenhuma,
e estamos à mercê dele como mosquitinhos numa tempestade. O que é isso aí? É o gnosticismo de novo. Ao passo que dentro da tradição cristã você vai insistir na capacidade humana de apreender o real, tal como ele é, e de manter a sua liberdade mesmo nas piores condições. Mesmo que fisicamente você esteja totalmente à mercê de forças externas, e espiritualmente você está livre. Quer dizer, o tirano pode matar você, torturar e matar, mas ele não pode obrigar você a concordar. Portanto, a sua liberdade interior você conserva em todas as hipóteses. Isso tem consequências não só do ponto de vista, vamos dizer, da moral, da ética, mas tem consequências do ponto de vista da história, da sociologia, etc., etc., onde ignorar, vamos dizer, a força da ação humana tem sido a norma. Você vê, quando aparece a escola austríaca de economia, ela foi um negócio muito promissor, porque ela foi a primeira que disse, espera aí, tudo foi feito por ação humana. É o título do livro do Ludwig von Mises, o Tratado de Economia dele chama-se Ação Humana. Ele diz, tudo que acontece, bom, alguém decidiu fazer. Claro, você não tem controle sobre todas as ações dos outros, tá certo? Mas tudo são ações humanas. Não é isso? Infelizmente o Mises sobrou um resto de kantismo na cabeça dele que estraga tudo depois, mas o ponto de partida é excelente. Tá certo? Então, tudo o que nós vivemos hoje na situação mundial é resultado de 3 séculos de gnosticismo avassalador e galopante. Então, o Eric Voegelin observa o seguinte: quando surge esse movimento ideológico de massa no século XX, comunismo, fascismo, nazismo, etc., os estudos sobre o gnosticismo estavam fora do meio universitário. As pessoas não se interessavam por isso há mais de um século. Embora existissem excelentes livros sobre isso, foram publicados, mas simplesmente não foram lidos pela comunidade intelectual. Então, você não tinha os instrumentos intelectuais para entender o que estava acontecendo. Veja, aparecem esses fenômenos, eles são absolutamente incompreensíveis, todo mundo fica chocado, todo mundo fica assustado, mas ninguém sabe o que é. E se você não sabe o que é, você não sabe como lidar com a coisa. Então, você vê como um fator de ordem intelectual, que é a ausência de instrumentos conceptuais para descrever um estado de coisas, pode ter efeitos históricos monstruosos. Quer dizer, esses milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas que esses regimes mataram, tudo isso poderia ter sido evitado se os intelectuais percebessem do que se tratava. Quando você não percebe, não sabe exatamente do que você está falando, você designa o fenômeno com uma figura de linguagem. Você diz, por exemplo, esses regimes são religiões. É uma figura de linguagem. Eles não são religiões, são gnosticismo, que é uma outra coisa. Então, quando você nomeia uma coisa por uma figura de linguagem, porque você não está sabendo exatamente o que é, as suas ações dirigidas a este fato serão tão inadequadas quanto os seus conceitos descritivos. Sim. Vocês entendem a importância assim, essencial, medular, vital que uma comunidade intelectual tem para a sociedade? Ela não precisa agir politicamente, ela só precisa explicar o que está acontecendo, meu Deus do céu. Mas se ninguém sabe explicar, então ninguém sabe o que fazer com aquilo. É isso? Então, quando houve a guerra entre a Alemanha e a União Soviética, o que você tinha? Você tinha 2 escolas gnósticas, uma matando a outra. Era só isso que estava acontecendo. Mas, quanto do pensamento ocidental, nas democracias ocidentais, estava também afetado de gnosticismo sem saber. Então, isso quer dizer, o gnosticismo virou a grande força secreta da história moderna. Ele está em toda parte, ele está dirigindo todas as consciências, tá certo? E ninguém sabe onde está o nome do mal. Então, vamos dizer, este é o mal. Mas note bem, ele não tem nada a ver com salvação pela fé e salvação pelo conhecimento. Se você pensar bem, você lembra-se o credo católico, né? E verá quantos daqueles elementos que estão no credo são elementos de pura fé.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é um elemento de fé? Fala, claro que não. Isso é uma argumentação racional baseada no princípio da causa primeira, de que você não pode ter uma regressão de causa infinita, tem que ter um começo, e esse começo, esta causa abrangente do conjunto do acontecer, tem de ser transcendente ao acontecer. Ela não pode ser menor, não pode estar dentro da causa, dentro dos seus efeitos. Então, o primeiro elemento do credo não é um elemento de fé, é um elemento de razão. Criador do céu e da terra. Bom, também decorre da mesma coisa, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Isto é matéria de fé, em parte sim e em parte não. Por quê? Pelas suas ações, quando passou pela terra, e pelos milagres que continua fazendo depois, você vê que, bom, Jesus Cristo, se não é filho de Deus, é pelo menos sobrinho, neto, porque alguma coisa a mais ele tem, né? Então, inclusive, o termo filho, vamos dizer, ele é uma metáfora. Porque ele foi gerado, mas não criado. Então, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, mas ele não existia antes. Meu Deus do céu, ele era o Logos divino, ele era a inteligência divina, existia desde antes da criação do mundo. Então, vamos dizer, a sua encarnação foi gerada no ventre da Virgem Maria, mas e como foi gerado o outro? Não sei, você não sabe o que significa a palavra gerado quando usada nesse sentido, na origem primeira. Quer dizer, Jesus Cristo não teve origem, ele é consubstancial ao Pai. Você pode conceber um filho que começa a existir junto com o pai? Não. Portanto, você percebe que esta metáfora, ela é apenas uma metáfora, um modo de dizer algo que você não sabe o que é. Então, neste ponto, você tem, em parte, uma matéria de fé e, em parte, uma matéria de razão. Não é isso? Nasceu da Virgem Maria. O que é isso? Matéria de fé? Não, isso é um fato histórico, meu Deus do céu. Você pode pesquisar, você pode até questionar, mas é um fato histórico. Isso vai ter que ser resolvido na base da pesquisa histórica e não na base da fé. Né? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Você teve milhares de testemunhos a respeito. Então, isso é um fato histórico também. Não é isso? Foi morto e sepultado. Todo mundo viu. Ressurgiu no terceiro dia. Bom, nem todo mundo viu, mas um bocado de gente viu. Portanto, até aí é fato histórico. Não é isso? Está sentado à direita de Deus Pai. O que quer dizer esse sentado, meu Deus do céu? Ninguém sabe exatamente o que isso quer dizer. Quer dizer que tem 3 cadeirinhas? Estavam sentados em cada um. Você pode imaginar assim, mas você sabe que isso não é uma expressão adequada do fato que você está designando. Portanto, bom, isto é matéria de fé, mas é fé em algo que você não compreende, em algo que, como diz o apóstolo, você entrevê obscuramente no espelho. Você entrevê, diz o apóstolo, a fé é o conhecimento das coisas ainda não vistas, então não é um conhecimento ainda, ele é uma promessa de conhecimento. E por que você acredita nesse conhecimento? Porque você tem confiança em Nosso Senhor Jesus Cristo, depois que você viu ele fazer todas aquelas coisas, você não tem como duvidar dele, então você, pela confiança que você tem nele, você acredita nessas coisas que você não sabe e que você nem compreende. Não é isso? Do mesmo modo, bom, ele vai vir julgar os vivos e os mortos, ele vai voltar julgar os vivos e os mortos. Bom, você não sabe isso mesmo, porque não aconteceu ainda, você não tem conhecimento disso, você tem a promessa. Ora, crer numa promessa é muito diferente de saber alguma coisa. Não é isso? Então, você sabe que essa promessa tem credibilidade pela sua fonte. Bom, estou dando só esse exemplo só para vocês verem que no próprio credo católico os elementos de fé e de conhecimento se misturam de maneira absolutamente inseparável. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente.
Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nossa conta também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!